E aí, como é que tá? Tudo certinho? Espero que esteja todo mundo bem. Esse vídeo é um pouquinho mais tranquilo, nada muito detalhado, muito roteirizado, ok? É um vídeo mais natural sobre basicamente a minha jornada de jogos, né? Minha jornada de jogatina de fevereiro e março, né? Eu pretendo estar trazendo esses jogos pelo menos de mês em mês ou de 2 meses em 2 meses. Eu tô trazendo fevereiro e março porque basicamente a minha jogatina começou em fevereiro, em janeiro eu não joguei nada e eu só joguei um jogo em fevereiro, então é basicamente uns jogados de março que eu tô trazendo e eu pretendo estar trazendo isso de mês em mês, dependendo da quantidade de jogos que eu tiver jogado. Então, bora lá. Eu vou só estar mencionando eles, dizendo o que é que eu achei, mostrando a minha nota no backlog e falando mais sobre os jogos e o que é que eu achei. Então, bora lá. Como eu disse, a minha jornada começou basicamente em fevereiro com um jogo só, que foi o Another Crab's Treasure. Cara, comecei o ano com um bom jogo, eu diria, tá? Another Crab's é um jogo que eu tinha vontade de jogar desde o lançamento, afinal não é todo dia que a gente vê um Souls-like de caranguejo rodando por aí. Foi um jogo que chamou minha atenção, exatamente pela proposta dele, né? E eu me diverti bastante. Foi um jogo que me prendeu, apesar de eu não ser o maior fã de Souls-like, foi um jogo que me fez querer testar mais do gênero, então eu acho que isso é extremamente positivo, né? Vou estar fazendo uma pequena análise, só falando o que é que eu achei do jogo. No meu backlog ele levou 4 estrelas e eu zerei ele com 11 horas e meia para 12 horas de jogo. O jogo se apresenta como um sólido Souls-like, tem elementos do gênero extremamente presentes ao longo de todo o jogo. Obviamente, o combate sendo o foco da gameplay e do jogo em si, mas uma coisa que me surpreendeu nele foi em como a história escala de 0 a 100 em momentos extremamente aleatórios. O final do jogo não tem nada a ver com o que você estava pensando no começo. Não tem uma alma viva nesse mundo que tenha adivinhado o final desse jogo. É uma coisa que me surpreendeu bastante mesmo. É um ponto extremamente positivo, porque eu terminei o jogo falando que porra foi essa? É isso, me diverti pra cacete. Em relação à história, o começo do jogo ele é bem sólido, ele é bem seguido. Você sabe pra onde você tá indo, você sabe o que é que tá acontecendo. E até o segundo boss, ele tá ok. A partir do segundo boss, a história começa a dar uma... Tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Isso não era o que eu tava pensando. A partir daí é só vai com Deus. Não tenta entender o que tá acontecendo, o jogo explica, mas se você for tentar adivinhar, você não vai, mano. Não consegue. E apesar dessa aleatoriedade gigantesca, o jogo explica muito bem o que tá acontecendo. É só uma coisa que ninguém esperava pra um jogo que tem a proposta inicial da história, sabe? O jogo começa com basicamente você perdendo a sua concha, que é a sua casa, pra um tubarão coletor de impostos que viu que você não pagou o imposto da sua casa, a rainha tava cobrando e você foi lá, perdeu sua casa e você tem que ir atrás da rainha pra tentar recuperar de volta, né? Dar um jeito de pegar sua concha de volta, afinal você só quer viver na sua concha. Essa é a única coisa que faz sentido o jogo inteiro. Mas enfim, o jogo apresenta muitos personagens e eles são um ponto importantíssimo da história. Cada personagem tem a sua personalidade, tem as suas características e tem seus diálogos extremamente bem definidos com as suas personalidades. Então é um ponto extremamente positivo, você tem que prestar atenção no que eles estão falando, que vai fazer sentido no final do jogo ou ao longo do jogo. E são personagens marcantes. A gente tem alguns vilões bem, eu diria carismáticos, mas não são carismáticos. Eles são marcantes mesmo, sabe? Eles são filho da puta. E outros que você nem sabe que são vilões, você percebe no final do jogo. E enfim, é um jogo que os personagens fazem bastante parte dele. Eu diria que a história se volta basicamente em 30, 40% da história em si, volta nos personagens. É bom prestar atenção nos diálogos, até porque são diálogos extremamente engraçados em alguns pontos. É um jogo que tem as pitadinhas de humor e ele sabe exatamente onde colocar essas piadas, então vale a pena prestar atenção nos diálogos. E no geral, eu diria que foi um belo começo de ano para jogatinas. Deu uma nota 4 de 5. Eu acho que é um jogo que vale a pena ser jogado. Vamos para o segundo jogo, basicamente o primeiro jogo de março, né? Foi Road 96. É um jogo que desde que eu vi imagens e vídeos sobre, eu acho que foi no YouTube ou até em alguma página de alguma loja, eu me interessei bastante. O jogo é muito bonito, o jogo tem uma capa bonita, que é uma coisa que pra mim chama bastante atenção. A estética é bem chamativa, então era um jogo que eu tinha vontade de jogar, já fazia um tempo, e me surpreendeu bastante, tá? Road 96 foi uma mudança de ares bem notável do último jogo pra ele. Por exemplo, não tem combate, não tem inimigos, dependendo, é discutível, mas enfim, você não tem aquela adrenalina de estar em combate o tempo inteiro, ponto de salvamento ou alguma coisa assim. É um jogo bem mais tranquilo, é um jogo focado na história, focado na narrativa, focado em escolhas. Então, são coisas completamente distintas, mas ainda assim é um jogo que me prendeu bastante. Eu cataloguei Road 96 com nota 3,5. Não tenho o que explicar, ele não merece uma nota 4 pra mim. Eu acho que pode ter relação com as escolhas que eu tomei ao longo do jogo. Fui bem neutro, porque o jogo envolve muita política. Eu literalmente fiz o que eu faria como pessoa, sabe? Eu fui bem neutro. Eu nunca gosto de estar discutindo política. Eu acho um saco. Eu sei que
necessário, mas eu sempre evito, eu faço o meu e é isso. E no jogo eu fiz exatamente isso e o final não foi dos melhores. Ou seja, é um ponto a se pensar. Então, foi talvez por isso que eu tenha dado nota 3,5. Ainda assim é um jogo que eu recomendo muito ter jogado. Fico feliz de ter experienciado o jogo, porque eu vou lembrar dele por bastante tempo. Um breve resumo da história de Road 96. O jogo se passa em Pétria, é um país que tá em caos, com um governo tirano. O nome do presidente é Tyra e tá bem perto das eleições, então o país está um caos, onde temos basicamente a oposição, que são pessoas que não querem os presidentes de jeito nenhum, eles estão tentando se opor, estão tentando protestar contra tudo que o governo está fazendo. Temos os candidatos rivais, que é a Flores, o nome dela, e ela remete a um governo mais pacífico em relação ao do Tyra. E temos o Tyra, que é o tirano, que está governando o país, levando o país pra merda. E é um jogo que se baseia muito no governo dos Estados Unidos, então é basicamente isso de política que eu vou falar, mas basicamente você controla 6 adolescentes que estão tentando fugir da fronteira. Os adolescentes não têm nome, os adolescentes não têm rosto. O foco do jogo não é você não é o protagonista, mas você influencia nas escolhas dos protagonistas, sabe? Você influencia no destino do país de uma maneira que você nem percebe. E o jogo tem alguns personagens, eu acho que são 6 ou 7 ao todo, e todos eles têm características bem marcantes, todos eles têm um traço de personalidade bem marcante, todos são distintos um do outro, cada um com seus objetivos, os seus medos, as suas qualidades, e tudo isso é bem explorado ao longo do jogo, dependendo dos diálogos que você escolher. São personagens que realmente você sente que faz a diferença na história. É basicamente isso. É um jogo que eu não posso falar muito, senão qualquer coisinha eu tendo a soltar um spoiler. Então só peço para que vocês joguem. É um jogo que vale bastante a pena. Então eu diria que até agora a gente continuou a jogatina, né? No segundo jogo já sem decepções. Tem jogos que a gente não gostou. E eu sigo pro terceiro dessa lista, que eu acredito que tenha sido o melhor desse mês. Hollow Knight. Ok, aqui a gente tá falando de gente grande, tá? Hollow Knight não é um jogo simples, Hollow Knight não é um jogo fácil, Hollow Knight é um jogo complexo e Hollow Knight é um puta jogaço. Apesar de ele ser um jogo relativamente longo, ele é maior do que esses outros dois que eu citei, mas na teoria era pra ele ser bem maior, porque eu engoli esse jogo e zerei ele em 14 horas. Eu baixei ele na segunda, zerei ele na quarta e essa foi a minha jogatina de Hollow Knight. Eu engoli o jogo e o jogo é simplesmente incrível. Ele é realmente tudo que a galera fala, sabe? E eu entendo o hype pra Silksong e provavelmente vai sair esse ano. E ele realmente é isso tudo que o povo fala e mais um pouco. É um jogo que tem todas essas qualidades extremamente estampadas na sua cara. Eu não vou falar muito sobre ele porque é um jogo bem famoso, acho que todo mundo conhece. Eu pretendo trazer uma análise da minha experiência jogando mais pra frente, então eu vou deixar os detalhes um pouquinho mais gelado. Mas enfim, joguem Hollow Knight. Mesmo que você não seja um fã de Metroidvania tipo eu, não consegui zerar Nine Souls, Ori eu dropei, eu pretendo voltar pra Ori algum dia, mas eu dropei, Blasphemous eu dropei, tá ligado? São Metroidvanias que o próprio Grime eu dropei também. E Hollow Knight simplesmente me sugou, pô. É bizarro quando o jogo é bom. Ok, vamos para o quarto jogo da lista, Donut County. Donut County é o jogo mais curto, ele tem 1 hora de duração, é o jogo mais curto que eu joguei esse mês, e ele é uma experiência diferenciada, eu diria. Eu dei 3 estrelas pra ele, ele tem uma gameplay bem básica, eu achei um jogo bem mediano, a gameplay dele é basicamente isso que você tá vendo aí na tela, você abrir buracos e sugar tudo pra dentro do buraco, botar tudo que você consegue no buraco, e o jogo é isso. Tem alguns pontos positivos, obviamente, que são os diálogos são os pontos mais altos desse jogo, os diálogos são incríveis, eu me mijei de rir na maioria deles, porque eles são diálogos bem modernos, porque parecem 2 adolescentes conversando o tempo inteiro. Tem piadas, tem sátiras, tem trocadilho, é bem engraçado. E basicamente isso, a história é bem básica, eu não sei se vale nem a pena contar ela aqui, não tem muito aprofundamento, nem sentido. É um jogo que se você tá sem nada pra fazer, tem 1 horinha livre, joga Donut County, você vai gostar, é engraçado. E essa é a minha análise. Eu sei que a Annapurna é conhecida por criar jogos criativos e esse definitivamente é um deles, ele é extremamente criativo, eles tiraram, eu não sei de onde eles tiram essas ideias, mas não é nem de perto o melhor dos jogos dele. Eles têm Outer Wilds, eles têm Artful Escape, eles têm outros jogos que eu não tô lembrando agora. Mas enfim, muitos títulos grandes. Donut County é só mais um. Ok, vamos pro 5º jogo jogado. Vi ele sendo citado num vídeo do Nautilus e eu me interessei. É um point and click de terror psicológico, e é chamado de Stasis Bone Totem. É um jogaço. Ele é um terror extremamente envolvente, a atmosfera dele é incrível, você se sente com medo, você sente o que os personagens estão sentindo. Então é um jogo que você entra na atmosfera bem fácil, e Deus abençoe essa escolha, tá? Porque eu gostei bastante de Stasis Bone Totem. Ele é um terror envolvente, ele não precisa de jumpscares, não precisa de monstros aparecendo na sua tela e indo atrás de você pra você correr. Não tem nenhum
nenhum momento assim, mas tem momentos agonizantes, tem momentos que você se sente claustrofóbico, tem momentos envolventes. Os diálogos dos personagens principais são muito humanizados, você sente o que cada um tá sentindo, você entende a escolha de cada um, menos da Charlie, porque ela é meio burrinha, mas no final do jogo as escolhas são explicadas e faz sentido até. E o jogo tem mais de um final, eu não peguei o melhor dos finais, vale a pena ser jogado, você se apega bastante aos personagens, inclusive esse carinha daqui. Puta merda, esse urso é incrível. E, enfim, é um jogo que vale muito a pena ser jogado, tem muitos plot twists, tem... Você vê a cena na tela e você fala, caralho, mano, o que porra tá acontecendo? De tipo, não aleatoriedade, mas você pensa num fudeu, que nem os personagens estão pensando. É um jogo que vale muito a pena ser jogado, recomendo bastante, me surpreendeu muito, o final é muito bom. Ele não é tão curto, mas não é longo, ele tem umas 11 horas e meia de jogo, foi o tempo que eu zerei. E eu dei nota 4 pra ele, ou 4,5, eu não lembro. Eu acho que foi nota 4, mas vale muito a pena ser jogado. Jogão. Ok, último joguinho jogado esse mês, Midnight Fight Express. Eu simplesmente adorei esse jogo, o combate dele é o foco, mas ele tem uma história bem temperatura máxima, eu diria. É uma história bem familiar, você sente que a história é genérica, mas é bem contada, sabe? Ela é bem contada, tem uns diálogos legais e você se envolve bastante jogando. O jogo ele tem um combate similar ao da série Arkham, do Batman, ou seja, é um combate muito bom. E é basicamente isso, você sai de madrugada, descendo o cacete em todo mundo que entra no seu caminho, com milhares de armas diferentes, com milhares de inimigos diferentes, milhares de golpes que você pode aprender também. E é muito divertido, o combate é bem variado, os inimigos variam, as armas variam, então é um jogo que eu vi uma galera reclamando que o combate era repetitivo, mas eu não achei, porque você pode usar qualquer coisa pra bater nos caras, com golpes diferentes, são inimigos diferentes, com ataques diferentes, ou seja, o combate pra mim não foi repetitivo. Ele é um jogo de fases, ok? Cada fase é tipo um capítulo. Ele tem 40 fases, dura 2, 3 minutos cada fase. Então são fases curtinhas, frenéticas o tempo todo, você tá sempre batendo em alguém e a história é contada ao longo dessas fases. Os plots da história, eles são bem colocados ao longo do jogo, são plots que você realmente não espera, mas você termina o jogo e você fala, faz sentido, aquele plot ali, esse plot aqui. O final do jogo em si, você entende a história só no final, ou perto dele. No começo você basicamente acorda sem saber que porra tá acontecendo, o que você tá fazendo, e vem um drone na sua porta falar o que você tem que fazer. O seu nome é Babyface, o nome do personagem, né, do protagonista é Babyface, e o nome do drone é Droninho. É isso que você sabe no começo do jogo. E ele fala, você tem que chegar até o chefão final, que tem o nome lá, antes do amanhecer. É isso. Essa é a sua missão. E aí, ao longo das missões, ao longo da jornada, ele vai liberando alguns detalhes, você vai tendo alguns flashbacks, e esse é o jogo. Mas eu recomendo muito. Eu zerei ele em poucos dias também, acho que teve 5 horinhas de gameplay. E é muito bom. Eu recomendo bastante. Ele não é um jogo pesado. Ele é um jogo bem levinho, assim, pesado que eu digo. Você não precisa pensar, você só aperta botões e lê um textinho ali, e se diverte. É um jogo muito divertido. A trilha sonora é muito, muito boa, é um ponto muito positivo. Sempre mostra a música que tá tocando no começo da fase. E, enfim, recomendo bastante. E esse foi o último jogo que eu joguei em março. 6 joguinhos, tá uma conta boa até. Eu sinto que pros próximos meses eu vou jogar um pouco menos jogos, porque eu tenho que conciliar trabalho e o mestrado que eu tô fazendo. Então, vou zerar um pouquinho menos de jogos, mas eu vou estar tentando manter a frequência de vídeos aqui, pelo menos de semana em semana ou de 15 em 15 dias. E esses foram os jogados de março. Comenta aí os jogos que vocês jogaram também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês joguem alguns desses jogos que eu tô recomendando, porque, por incrível que pareça, não teve decepções. Só o Donut Count, que é um jogo que pra mim, não fede nem cheira. Enfim, é isso. Tamo junto, guys. Falou. Até a próxima.